Se os senhores não mudarem os termos de uso, vocês vão ser obrigados a mudar os termos de uso. E rápido. Ou vocês entendem isso, ou não precisa nem continuar a reunião. E eu me refiro a todas as plataformas. Esse tempo da autorregulação, da ausência de regulação da liberdade de expressão como um valor absoluto, que é uma fraude, que é uma falcatrua, esse tempo acabou no Brasil. Acabou. Foi sepultado. Tenham clareza disso. Clareza definitiva disso. Se os senhores não derem respostas que nós consideramos como compatíveis e ajustadas, nós vamos tomar as providências que a lei determina. É o que nós faremos com os senhores. Tenham clareza disso. Vamos fazer todos os dias. Dicionário gramática do Ministério da Justiça e na Polícia Federal, que eu comando, não existe a expressão termo de uso. Esqueçam isso. Nunca mais falem nisso. Porque os termos de uso, as senhoras e os senhores mudam. Mesmo que não queiram, terão que mudar. E eu tenho certeza que essa colaboração ocorrerá. E não ocorrendo, é claro que quem se opuser a essa ideia de colaboração, obviamente está se expondo a que nós adotemos as providências. Nós não queremos que os senhores passem a condição de investigados da Polícia Federal ou de réus. Nós não queremos isso. Nós queremos que os senhores e as senhoras colaborem, porque seria constrangedor para nós ter que recorrer a mecanismos coercitivos. Esse tempo da autorregulação, da ausência de regulação da liberdade de expressão como um valor absoluto, que é uma fraude, que é uma falcatrua, esse tempo acabou no Brasil. Senador Magno Malta faz denúncia seríssima e mostra um áudio grave do ministro Flávio Dino e um outro áudio do ministro Alexandre de Moraes. Você vai ver esses dois áudios aqui e preste atenção, pessoal, no plano de poder que a esquerda tem ali em Brasília e que já começou a colocar em prática. É um grande absurdo, nós temos que denunciar, temos que mostrar isso aqui. Preste bastante atenção, nós vamos mostrar esses dois áudios agora e isso revela tudo, pessoal. Agora tudo começa a fazer sentido e é por isso que Jair Bolsonaro está ali preso em sua residência, sem poder se comunicar, sem poder dar entrevista e sem poder fazer nada. Preste atenção nessa fala do Magno Malta. Dá um like nesse vídeo. Se você ainda não está inscrito nesse canal, está perdendo tempo. Se inscreva aqui agora, pessoal, para ver outras matérias como essa. E coloque aqui nos comentários qual a sua opinião sobre Flávio Dino e sobre Alexandre de Moraes após escutar esses áudios. Confira. Nós tivemos uma vitória ao aprovarmos com 52 votos a 18, senadora Ana Amélia, o Senado dando um fim nas chamadas decisões monocráticas que deveria ser exceção e se tornou regra no Supremo Tribunal Federal. Que bom que Vossa Excelência está aqui e me dirigir a Vossa Excelência, porque Vossa Excelência passou 8 anos aqui também falando sobre ativismo judicial e a proposta de redução de mandatos de ministro do Supremo eu assinei com Vossa Excelência. Aprove Deus que Vossa Excelência estivesse aqui. Eu queria que a Câmara mostrasse a senadora Ana Amélia ali. A proposta de 8 anos era dela. Nós tivemos debate 10 anos e eu dizia 8, podendo, era minha, renovar por mais 8. Até discutir com Vossa Excelência ali essa proposta de fixação. Porque os caras são eleitos para Deus. Quando votamos aqui erradamente a PEC da Bengala, nós fomos enganados com um argumento que um homem aos 70 anos, aos 65, está no auge da sua lucidez e sabedoria para decidir. Nós erramos, nós eternizamos. Eles não tiveram essa compreensão. A compreensão foi invertida de que agora ninguém pode conosco. Eu li uma declaração do Fux um dia desses, ele dizendo: nós não temos obrigação de agradar ninguém, não. Político tem obrigação com o povo, nós não temos. Ei, peraí, cara pálida. Peraí. Parece que eles foram eleitos pelo povo e nos nomearam. Nós somos nomeados pelo Supremo. Veneziano
Vital do Rego foi nomeado. Eles é que ganharam a eleição. Olha que troço invertido. E eles ali estão dizendo que não deve nada político, quando na verdade alguém teve que disputar uma eleição de presidente, até de ser esfaqueado, ouvir palavrão, difamação, mentira, ou mentir para ser presidente, mas disputou a eleição. Foi pra rua 3 meses, sangrou, urinou sangue, apanhando no rim. Depois põe um cara lá, ele diz que não tem nada a ver com política. Como assim, hein? Quem que botou aí? Não devemos satisfação. Já somos quase um semipresidencialismo. E essa semana ouvimos ao votar o fim da decisão monocrática. Aí eles rasgaram o verbo publicamente. Acabou a lua de mel. Eu vi uma repórter famosa, uma âncora de uma televisão, que eu não falo o nome, para não sujar minha boca, debochando ao vivo, com o celular na mão. Enquanto Rui Costa estava em entrevista, o ministro fulano debochava de Rui Costa. Rui Costa é aquele que falou que o tráfico dá muito emprego, muita capilaridade para as crianças, para os adolescentes. Ganha até uma moto, senador Vital. Ele disse, Rui Costa, ministro da Casa Civil. Eu acho que é cria de Jacques Wagner. Cadê Jacques Wagner? Ele falou isso, senadora Ana Amélia, o ministro da Casa Civil, quando era governador da Bahia. Mas a gente sabe que eles têm direção, criando um nicho de voto. Certamente as pessoas votam neles. E a jornalista famosa, né, que está debochando do cabelo do Trump. Ontem ela debochou do cabelo do Trump, do cabelo do Milei, do cabelo não sei o quê e tal. Tudo para eles é discriminação. Mas eles podem fazer tudo o que quiserem. Veja, ela com o telefone na mão e dizendo, ó, e o ministro me mandando recado aqui, dizendo, mentiroso, Rui Costa é mentiroso. Um arriscou. Dá uma dica aí que eu digo quem foi. Ela deu uma dicasinha, eles chutaram 2 nomes. Acabou a lua de mel, por quê? Tinha casamento? É a sociedade que está perguntando, quem falou foi eles. E Vossa Excelência, Vital do Rego, que eu me acostumei a chamar Vitalzinho, porque chamava seu irmão também, veneziano, mas eu chamo Vitalzinho, o nome do seu irmão ficou eternizado aqui. O senhor é nanico. Senador Wellington, nanico. O ministro disse que nós somos nanico. Eu posso falar para o ministro? Ministro, quem tem complexo de Golias nunca imagina que um dia pode cair aos pés de um nanico. Essa era a altura de Davi. Sardento. O deboche, o escárnio com essa casa. E hoje eu vi a entrevista de um que está pleiteando, já foi indicado, senador Vital. Ele disse que quando o homem é indicado para ser ministro, que ele não tem mais partido, não tem ideologia, ele não tem mais ideologia, muda tudo, até a roupa. Me engana que eu gosto, adoro ser enganado. Essa cantilena enfadonha, essa música já é domínio público, ninguém recebe nem direitos autorais mais disso. De que quando coloca a toga tudo muda. Não. Senador veneziano, não se separa um homem das suas convicções. Um homem nunca será separado das suas convicções. Quando o Fachin foi sabatinado aqui por nós, senadora Amélia, lembra que eu disse a ele, advogado, o senhor é militante do PT, o senhor é militante de esquerda. Ele disse, não, quando coloca a toga nas costas, Vossa Excelência pode entrar no YouTube, tá lá, ele e eu. Tudo muda, tudo
Tudo começa do zero, senador. Eu disse, não. Um homem nunca será separado das suas convicções. A mesma coisa que eu digo pro Flávio Dino. Ele tá bonzinho, mandando interlocutor receber. Não, eu não recebo, não. Eu não recebo, não. Até porque eu recebo, quem sabe, quem eu não conheço. Mas Flávio Dino eu conheço. Vou receber pra quê? E advirto os senhores que se elegeu com o voto desse povo que vai pra rua, que uma fotinha de vocês com Flávio Dino vai lhe mandar pras cucuias. O povo acordou, o povo não é idiota. Domingo nós tínhamos a Paulista lotada de pessoas pela memória do Clezão que morreu nos porões e sob a tutela do Estado, assim como o Herzog, que é reclamado pela esquerda até hoje. Clezão morreu na tutela do Estado, senadora. Debocha do parlamento, debocha da Câmara, pode convocar que ele não dá nem satisfação. Aqui ele veio na Comissão de Segurança, 3 senadores fizeram pergunta, eu, Flávio e o Moro. Ele nos chamou de bobo. Não é CPI, não é convocação, a última palavra fica com eles. Debocha, impõe. E eu quero encerrar o meu tempo dando uma parte para o futuro ministro, que eu espero que não seja, com a graça de Deus, onde ele debocha. Eu vou passar a palavra para ele. Eu parto dos termos de uso dos senhores. Se os senhores não mudarem os termos de uso, vocês vão ser obrigados a mudar os termos de uso. E rápido. Ou vocês entendem isso, ou não precisa nem continuar a reunião. E eu me refiro a todas as plataformas. Esse tempo da autorregulação, da ausência de regulação da liberdade de expressão como valor absoluto, que é uma fraude, que é uma falcatrua, esse tempo acabou no Brasil. Acabou. Foi sepultado. Tenham clareza disso. Clareza definitiva disso. Se os senhores não derem respostas que nós consideramos como compatíveis e ajustadas, nós vamos tomar as providências que a lei determina. É o que nós faremos com os senhores. Tenham clareza disso. Vamos fazer todos os dias. Dicionário gramática do Ministério da Justiça e na Polícia Federal, que eu comando, não existe a expressão termo de uso. Esqueçam isso. Nunca mais falem nisso. Porque os termos de uso, as senhoras e os senhores mudam. Mesmo que não queiram, terão que mudar. E eu tenho certeza que essa colaboração ocorrerá. E não ocorrendo, é claro que quem se opuser a essa ideia de colaboração, obviamente está se expondo a que nós adotemos as providências. Nós não queremos que os senhores passem a condição de investigados da Polícia Federal ou de réus. Não queremos isso. Nós queremos que os senhores e as senhoras colaborem, porque seria constrangedor para nós ter que recorrer a mecanismos coercitivos. Esse tempo da autorregulação, da ausência de regulação da liberdade de expressão como um valor absoluto, que é uma fraude, que é uma falcatrua, esse tempo acabou no Brasil. Senhores jornalistas, imprensa, povo brasileiro, esse é o ministro da Justiça que eles querem como ministro do Supremo. Esse é o Flávio Dino. Só cai no golpe quem quiser. Tá aí. E eu sei que ele é valente, que ele é valentão. Você viu o tom? Ele disse que é comunista, graças a Deus, socialista, debocha, e que ele faz o que Lênin mandou. O senhor já leu o decálogo de Lênin? Eu vou mandar para o senhor. Leia o decálogo de Lênin. É a destruição da família, dos valores, dos princípios. Eu vou lhe passar uma parte, mas eu só gostaria de ouvir uma pessoa balizada. Está desvirtuada, não representa mais os anseios populares e nós, salvadores da pátria, vamos precisar substituir. Não por outros motivos, a palavra liberdade é a mais utilizada pelos extremistas. Reafirmo minha independência, meu compromisso com a Constituição. Isso aqui é a mesma pessoa, e a devoção às liberdades individuais. O nascimento de uma nação apontava que o desejo interno por liberdade na alma de cada ser humano alcança seu mais amplo significado. Ato antidemocrático é rezar um terço.
Ato antidemocrático é dizer: eu sou a favor da vida, eu sou a favor do nascituro, eu sou contra o aborto, eu sou contra as drogas, eu quero um país livre, eu não morro de amor pelo regime cubano, nem o regime venezuelano, nem o regime chinês, eu não morro de amor pelo regime russo. Aí você é um fascista. Porque quando não se tem argumento, se tem uma palavra. E normalmente o esquerdista é assim. Falta ali o argumento, ele fala: você é fascista. Essa é a grande defesa. Mas, para quem segue o decálogo de Lênin, é repetir Marx. Diga, aponte para eles e diga para eles aquilo que você é. Nós temos um ministro da Suprema Corte agora que diz que ele segue o que Lênin manda antes de ser ministro da Suprema Corte. Imagine agora na Suprema Corte. E no discurso dele, pasme, senador Cleitinho, pasme, senadora Damares, pasme, senador Girão, deputado Nicolas, senador Marinho, ele faz um discurso na posse dele e diz que a Suprema Corte é o poder moderador do país. Sabe na frente de quem ele falou isso? Na frente do presidente do Senado. Eu não posso ouvir isso e ficar calado. O presidente do Senado tinha que ficar em pé e interromper o discurso dele. O senhor está errado. Tem 3 poderes harmônicos entre si, e não um poder que seja preponderante sobre o outro. Não é isso que a Constituição diz. Estava lá o Lira, estava lá o Lula. Isso é peso morto. Isso aqui é peso morto. É o dinheiro do contribuinte sendo gasto com essa CCC aqui, Casa dos Calados Coniventes. Que humilhação. 513 deputados. O seu presidente ouve isso e nada fala. Isso nós falamos lá na avenida. O meu discurso foi muito mais citando a Bíblia. Quando a pessoa diz: a Bíblia é um livro velho, eu digo: Deus é novo. O que valeu para aqueles dias vale para hoje. Deus não mudou, nós mudamos. O coração do homem é o mesmo em cada lugar, em cada tempo. O coração do homem não mudou. Deus é o mesmo. Por isso comecei meu discurso dizendo, senador Marinho: não tem mais nem mesmo a morte, a não ser que seja a morte espiritual. Porque por nada tenho ganho a minha vida. Porque para mim viver é Cristo, morrer é lucro. O que eles falaram hoje aqui, o profeta Jeremias ouviu. O que eles falaram hoje aqui, atacaram até o pastor Malafaia. Os profetas ouviram. O deboche, a anarquia. Chamaram Jesus de filho de Belzebu. Jesus, filho de Belzebu. Jesus. Pastor Malafaia é um profeta moche. Profeta foi chamado não para agradar a maioria. Profeta foi levantado para falar a verdade. E como um homem que recolhe impostos, como um cidadão pai de família, e como um homem religioso que é, mas como cidadão nunca se calou, verbalizou o tempo inteiro todas as causas em defesa da vida e dos valores. Esse país contou com a voz de Malafaia. No dia, Nicolas, acho que você estava engateando, brincando de bola de gude, quando o ministro de Dilma, o senhor, aquele lá que veio pedir perdão, Damares, depois a bancada evangélica, é o Gilberto Carvalho, num ato falho, lá no Rio Grande do Sul, os repórteres estavam atrás dele, ele não viu, e falou para as abortistas: nosso primeiro enfrentamento daqui para frente é com esses evangélicos, de cabeça vazia, comandados por pastores de televisão e de rádio. Lava a tua boca, pilantra. Eu falei isso na tribuna aqui na época. E não retiro uma palavra. Veja que ele estava plantando algo que estava caminhando, que estava vindo, que estava vindo, que estava vindo. O pastor Malafaia agora está atacado. Vai ser inserido no inquérito, a Polícia Federal está pensando. O que Malafaia falou? Ordem cronológica das coisas. Discurso absolutamente técnico.
discurso com provas, não cometeu ilegalidade, falou da violência, da virulência cometida contra o Estado Democrático de Direito, o avassalamento contra a Constituição, o desrespeito à Carta Magna. Nós temos jornalistas presos, contas fechadas, nós temos jornalistas sem o seu passaporte, eles estão chorando, filhos de jornalistas sendo perseguidos. Eu podia falar o nome de todos eles que estão lá no exterior, o Constantino, o Paulo Figueiredo, aqui nós temos do Pavinato até o nosso querido Alexandre Garcia, dias trevosos, senador Girão, e que nós não podemos nos calar. O grande problema de quem conta mentira e trabalha com narrativa, Damares, é ter que olhar nos olhos de quem fala a verdade. Nenhum momento. Mas virou uma especulação. Eles agora vão perseguir. Sabe qual o nível de preocupação de Malafaia? Zero. Porque você validar a mentira e a narrativa é a mesma coisa de escarrar na verdade. E eles não vão detê-lo. Como não vai deter a mim? Ah, mas você tem foro. Que foro? Daniel também tinha. Daniel Silveira, não existe foro. Ah, vão deter o Nicolas, vão deter o Cleitinho. Cleitinho vai deter. Não vai. Lá na avenida tinha 1.200.000 de Cleitinhos. Na avenida tinha 1 milhão de Girão, tinha 1 milhão de Damares, tinha 1 milhão de Magno Malta, tinha 1 milhão de Marinho, tinha 1 milhão de Bagato ali. Nós não estamos na caminhada porque existe um homem no comando dela. Não, nós estamos sob o comando de Deus. Deus, pátria, família e liberdade. Agora, quem não acredita em Deus, quem não acredita em liberdade, tenta fazer da libertinagem a liberdade. Eu vou lhe passar uma parte, mas eu só gostaria de ouvir uma pessoa balizada. Está desvirtuada, não representa mais os anseios populares e nós, salvadores da pátria, vamos precisar substituir. Não por outros motivos, a palavra liberdade é a mais utilizada pelos extremistas. Reafirmo minha independência, meu compromisso com a Constituição é a mesma pessoa, e minha devoção às liberdades individuais. O nascimento de uma nação apontava que o desejo interno por liberdade na alma de cada ser humano alcança seu mais amplo significado na liberdade individual e intelectual, na liberdade de pensamento, na liberdade de expressão, na liberdade de crença e cultos religiosos, na liberdade de escolha, afirmando que parece que há um desejo palpitante, parece que há um desejo interno por liberdade na alma de cada ser humano. Está lá, o início pode não se manifestar, mas finalmente a liberdade rompe. Os homens percebem que a liberdade é fundamental e que roubar a liberdade de um homem é tirar-lhe a essência de sua humanidade. Roubar a liberdade de um homem é tirar a essência da sua humanidade, disse Alexandre de Moraes. Cometi uma fake news, eu cometi um crime antidemocrático. Ministro, quando o senhor foi sabatinado, o senador Randolph, o senador Lindbergh e tantos outros foram à PGR para impedir que você fosse sabatinado. Porque o mínimo que eles falavam de você era que você era advogado do PCC. Agora você diz que vocês são salvadores da pátria? Ministro, me poupe. Ministro, me poupe. Vocês são salvadores da pátria. Mas antes de passar a palavra ao Marinho, eu quero usar a sua analogia. Tem uma palavra sua na internet muito bacana. O senhor diz que o Supremo não baixará a guarda para não parecer com a luta de Popó com Bambam. Bambam baixou a guarda e apanhou. Bom, se o senhor estava se referindo à guarda de Bambam, o senhor estava se referindo a Popó como um grande vencedor. Popó é um tetracampeão do mundo, meu amigo pessoal. Eu estava na luta, ministro. Eu estava assistindo a luta.
Então, na sua analogia, Popó é o povo. E Bambam desrespeitou Popó. Popó é o povo. E Bambam tentou macular Popó. E os senhores que são diferenciados são Bambam. Bambam não estava preparado mesmo. Por isso o despreparo, a verborragia em cima de Popó. Porque ele sabia que ia enfrentar. Por isso que Ulisses, ao levantar a Constituição, disse que era uma Constituição cidadã. E a frase de Ulisses não morre. Só o povo pode ajudar o povo. Então o povo é Popó. E vocês são Bambam. Sem querer desrespeitar o Bambam, eu conheço esporte, conheço boxe. Mas eu sei quando o cara fica ali dentro, a adrenalina dele seca, arranca metade do gás do pulmão dele. E quando ele vê diante de si quem realmente tem a força, quem realmente tem o poder, realmente ele sai falando qualquer coisa por aí. Foi o que aconteceu. A sua analogia não está errada não, ministro. O povo é o Popó. E você mesmo, na sua analogia, se colocou na condição de Bambam. Mas nós não precisamos da sua guarda alta. Porque ninguém vai lhe fazer o mal. Como cidadão, o senhor está respeitado por mim, como ministro está respeitado por mim. Jamais vilipendiarei a sua honra ou a sua família. Mas não cometo nenhum ato antidemocrático, nem qualquer cidadão que discorde como Vossa Excelência pensa e como Vossa Excelência faz. Pois é, pessoal, que os dois trabalham para o sistema, nós já sabemos, tanto o Alexandre de Moraes quanto o Flávio Dino. Agora, o que eles colocaram aqui é realmente algo para o povo brasileiro pelo menos coçar a orelha, né, e falar, puxa vida, olha só o que o Flávio Dino falou, pessoal. Ele falou sobre uma regulamentação, né, das redes sociais, ele falou sobre um controle das mídias sociais e que o tempo da liberdade de expressão, né, o tempo em que você podia escrever o que você quisesse, livre pensamento, esse tempo acabou. Preste atenção, pessoal, nós falamos aqui já algumas vezes que quando Jair Bolsonaro era presidente, né, muitos falavam, vamos votar no Bolsonaro porque nós não queremos que o Brasil se torne uma Venezuela. Nós não queremos. Inclusive tem até uma fala do ministro de Jair Bolsonaro, Paulo Guedes, que ele falava, se a esquerda voltar no poder, dentro de 6 meses nos tornaremos como a Argentina, e a Argentina estava muito ruim na época, e dentro de 1 ou 2 anos nos tornaremos como a Venezuela. Aí alguns de mente pequena pensavam assim, então quer dizer que o povo vai começar a comer cachorro que anda pela rua, o povo vai começar a sair em bandos do país porque está passando fome, o dinheiro para você comprar um pacote de pão você vai ter que levar uma sacola de dinheiro como acontece na Venezuela? Pois é, pessoal, não é nesse sentido, mas no sentido da ditadura, né? No sentido da falta de liberdade de expressão. É claro que implantando o sociocomunismo aqui no Brasil, não vai acontecer igualzinho a Venezuela, porque os outros países onde, em nenhum país o comunismo, o socialismo deu certo. Mas se você pegar o exemplo dos outros países, por exemplo, Cuba, Nicarágua, a própria Venezuela, a China, a Rússia, Coreia do Norte e vários outros, eles não são iguais. Em nenhum país esse sistema entrou da mesma forma. E aqui no Brasil é de uma forma diferente, onde a cada dia que passa, cada decisão, cada martelada que eles dão ali em Brasília, o povo, a liberdade do povo vai sendo cerceada. E se você não tem notado, alguns multimilionários e ricos já estão tirando seus negócios do Brasil e levando para outro país, justamente o que aconteceu também na Venezuela. Primeiro os ricos saíram, depois a classe média e só ficou os pobres. Isso é um absurdo, pessoal. E aí você viu o áudio do Alexandre de Moraes e também do Flávio Dino, em consonância, eles concordando que precisa de haver um controle maior, né, da população. Quem quer controlar as massas são os ditadores. Quem quer dar liberdade são os liberais, como por exemplo você vê ali nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump, em nenhum momento ele fala sobre regulamentar redes sociais, em regulamentar as mídias, em nenhum momento. O que acontece lá
é justamente o oposto. Se dá liberdade para a população, para o povo que ali habita, até para os estrangeiros brasileiros que estão nos Estados Unidos. Inclusive, tem um dado muito interessante que cerca de 2 milhões de brasileiros estão nos Estados Unidos e esse número vem aumentando, porque o povo já não está aguentando mais ficar por aqui. Pessoas estão saindo do Brasil, indo para o Uruguai, para a Argentina, até para o Chile, né? Até para o Paraguai, pessoal. Até o Paraguai parece que hoje tem um governo mais liberal do que o povo brasileiro está tendo aqui no Brasil. Realmente uma vergonha. Fica aí o nosso desabafo, fica essa denúncia. E se você gosta desse tipo de conteúdo, pessoal, te convido para se inscrever aqui, para nós continuarmos mostrando aquilo que o povo brasileiro não vai ver na Globo, no SBT, na CNN. É só você se inscrever aqui. O senador Magno Malta está de parabéns e tem que continuar falando e denunciando essas coisas e nós vamos continuar mostrando aqui. Se você quer ver esse tipo de conteúdo, é só se inscrever aqui. Vou te pedir também para dar um like nesse vídeo. Algumas pessoas falam que o botãozinho do like não funciona. Testa e vê se funciona. E se você realmente quer a mudança desse país e você está comprometido com isso, pega o link desse vídeo, manda no grupo do WhatsApp, no grupo da família. Por que a gente pede isso, pessoal? Porque muitas vezes as pessoas não estão sabendo o que está acontecendo, mas talvez você mandando esse vídeo aí para o grupo da família, para os amigos, para o grupo do trabalho, o que vai acontecer? As pessoas vão ouvir esse áudio aí do Flávio Dino e também do Alexandre de Moraes e vão perceber que a mídia esconde aquilo que acontece na verdade ali em Brasília, tá bom? Compartilha e se inscreva neste canal. Vamos ficando por aqui e até a próxima.